O filho amado e os sonhos que provocam. Você já se sentiu rejeitado por quem deveria te amar? José foi traído pelos próprios irmãos, jogado num buraco e vendido como se fosse um objeto. Mas o que parecia o fim foi só o começo de um plano maior. Filho de Jacó e Raquel, José era o penúltimo dos 12 filhos e carregava algo especial, o amor declarado de seu pai. Jacó não escondia seu favoritismo e chegou a lhe dar uma túnica colorida, símbolo de honra e distinção. Para os irmãos, aquilo era mais que uma veste, era uma afronta. E o coração deles se encheu de ciúme, amargura e ódio. Mas havia mais. José sonhava. E seus sonhos não eram comuns. Ele via feixes de trigo se curvando diante do seu. Via o sol, a lua e estrelas se inclinando diante dele. Quando contou, seus irmãos se irritaram profundamente. Você acha que vai reinar sobre nós? Até o pai, por um momento, ficou desconfortável com os sonhos. Mas por trás daqueles símbolos havia algo divino. Deus estava mostrando o futuro. E José, mesmo jovem, já estava sendo preparado para um propósito muito maior que ele podia imaginar. Mas nem sempre quem tem um chamado será compreendido. Às vezes, a maior oposição vem de dentro de casa. José, com seus sonhos inocentes e sua fé simples, estava sendo moldado pela rejeição. O que ele não sabia era que para alcançar o palácio, antes ele teria que passar pela cova, pela escravidão e pela prisão. O plano de Deus não começa no conforto, ele começa na dor. E a dor da rejeição seria a primeira etapa do seu processo de elevação. A traição e a venda como escravo. Certo dia, os irmãos de José estavam longe de casa, cuidando dos rebanhos. Jacó, preocupado, envia José até eles. O que era para ser apenas uma visita se transformou numa armadilha. Quando o avistaram de longe, vestidos com sua túnica colorida, a raiva deles explodiu. Lá vem o sonhador, disseram, e ali mesmo tramaram sua morte. Rúben, o mais velho, tentou poupá-lo. Não o matemos, joguemos apenas numa cisterna. E assim fizeram. Despiram José de sua túnica e o jogaram num buraco seco, escuro, frio, um lugar sem saída. Enquanto ele gritava por ajuda, os irmãos se sentaram para comer, como se a dor dele fosse insignificante. Logo depois, avistaram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito, e Judas sugeriu: por que matá-lo? Vamos vendê-lo como escravo. E por 20 moedas de prata, o preço de um escravo comum, José foi vendido e levado embora. Seus gritos foram engolidos pela distância. Para encobrir o crime, os irmãos mancharam sua túnica com sangue de animal e mentiram para o pai, dizendo que ele havia sido devorado por uma fera. Jacó chorou inconsolável. Enquanto isso, José, acorrentado, seguia rumo ao desconhecido. Traído por quem mais amava, ferido, sozinho. Mas mesmo naquele momento, Deus ainda estava com ele. Às vezes, quando você acha que foi abandonado, o céu está apenas te reposicionando. A casa de Potifar e a prova da integridade já em terras egípcias, José é vendido a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Era um novo começo, mas como servo, mesmo em condição de escravo, José se destacava. Tudo o que tocava prosperava. Potifar percebeu que Deus estava com ele e o colocou como administrador de toda a sua casa. Tudo ia bem, até que veio a tentação. A esposa de Potifar começou a olhar José com desejo. Ela insistia todos os dias: deita-te comigo. Mas José, íntegro, resistia. Como cometeria eu tal pecado contra Deus e contra meu senhor? Até que um dia, estando sozinho na casa, ela o agarrou. Ele fugiu, mas deixou a capa em suas mãos. Envergonhada e vingativa, ela gritou, acusando José de tentar abusá-la. Potifar, cheio de ira, não investigou. Mandou prender José. Mais uma vez ele seria injustiçado. De servo fiel a prisioneiro acusado. Aos olhos humanos, parecia que a integridade de José não havia valido a pena.
mas Deus escreve em linhas que os homens não leem. O mundo pode até te prender por fazer o certo, mas Deus te exalta no tempo certo. A prisão, escola de humildade e esperança. A prisão não era só um castigo, era um campo de treinamento. José foi jogado na masmorra dos esquecidos, onde as vozes se calavam e o tempo parecia parar. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. A Bíblia diz que o Senhor era com José e lhe estendeu benignidade. O carcereiro viu algo diferente nele e logo o colocou como responsável pelos demais presos. Foi nesse ambiente sombrio que José encontrou dois homens ligados diretamente ao rei, o copeiro e o padeiro de Faraó. Cada um deles teve um sonho misterioso. E José, com sabedoria vinda do alto, interpretou ambos. Ao copeiro, disse que em 3 dias seria restaurado ao cargo. Ao padeiro, que seria executado. Ambos se cumpriram exatamente como José falou. Ao se despedir do copeiro, ele pediu apenas: lembra-te de mim, quando estiver com Faraó. Mas o copeiro o esqueceu. Durante 2 longos anos, José permaneceu preso. Ignorado, injustiçado, mas nunca esquecido por Deus. Às vezes, o tempo do esquecimento é o tempo da preparação. E quando tudo parece estagnado, o céu está apenas esperando o momento certo para virar a chave da tua vida. O chamado de Faraó, do calabouço ao palácio, 2 anos se passaram. 2 anos de silêncio, até que certo dia, o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Nem magos, nem sábios, nem adivinhos. Foi então que o copeiro, aquele que havia esquecido José, lembrou-se do jovem hebreu preso que um dia interpretou seu sonho com precisão. Faraó mandou chamar José imediatamente. Rasparam-lhe a barba, trocaram suas roupas. Ele precisava estar apresentável diante do rei. Faraó contou os sonhos. 7 vacas gordas, devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas cheias, consumidas por espigas secas. José, com calma e fé, respondeu: não está em mim, mas Deus dará resposta de paz ao faraó. E explicou que os sonhos significavam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Mais do que interpretar, José deu estratégia: guardar grãos durante os anos de fartura para enfrentar os anos de escassez. Faraó ficou maravilhado. Haveria alguém mais sábio que este homem em quem está o Espírito de Deus? Disse ele. E ali, naquele dia, o que era prisioneiro se tornou governador. Colocaram-lhe um anel de autoridade, roupas de linho fino e um colar de ouro. O menino rejeitado agora governava a nação mais poderosa da terra. Só Deus faz isso. Ele não apenas muda histórias, ele resgata destinos enterrados pela dor e os transforma em testemunho vivo de redenção. A fartura, a fome e a reviravolta do destino. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou como nunca. Com inteligência e visão estratégica, construiu celeiros em várias regiões do Egito, armazenando toneladas de trigo. Cada grão guardado era como um tijolo na construção da salvação futura. A confiança de Faraó nele aumentava a cada dia. Quando os 7 anos de fome começaram, o mundo ao redor entrou em colapso. As colheitas falharam, a terra secou e o desespero se espalhou. Mas no Egito havia comida e era José quem administrava tudo. Nações inteiras vinham em busca de sustento e, com isso, o plano de Deus começava a se revelar. Dentre as multidões, famintas, chegaram homens vindos de Canaã. Eram seus irmãos. Eles se prostraram diante dele, sem reconhecê-lo. José os viu e se lembrou do sonho da juventude, os feixes de trigo se curvando. O que parecia uma lembrança distante, agora acontecia diante dos seus olhos, mas o coração de José ainda sangrava. Aqueles homens haviam destruído sua infância, roubado sua liberdade, manchado sua alma. Ele poderia vingar-se, poderia mandá-los embora com fome, mas em vez disso decidiu testá-los. Prendeu Simeão, exigiu que trouxessem Benjamim, seu irmão mais novo. Queria ver se havia arrependimento. Queria saber se os corações deles haviam mudado com o tempo. O reencontro com o passado não é fácil.
mas é necessário para a cura. José, agora homem de autoridade, estava prestes a descobrir se a justiça de Deus se completaria também com misericórdia. O reencontro e o perdão, que liberta a atenção, aumentava a cada encontro. Quando Benjamim chegou ao Egito, José quase desabou. O único irmão que partilhava da mesma mãe, Raquel, agora estava ali, crescido, diante de seus olhos. Era como olhar para o passado, para o que poderia ter sido uma vida normal. José preparou um banquete, mas ainda não revelou sua identidade. Em vez disso, armou um último teste. Mandou colocar seu cálice de prata na sacola de Benjamim e depois os acusou de roubo. Quando os irmãos foram confrontados, o inesperado aconteceu. Judá, o mesmo que propôs vendê-lo anos atrás, agora se oferecia como escravo no lugar de Benjamim. Deixe o menino ir, meu pai morreria de dor se ele não voltasse. Foi demais para José. A dor contida durante anos explodiu. Ele mandou todos saírem da sala e, chorando alto, revelou: eu sou José, o irmão de vocês. O silêncio foi total. Os irmãos empalideceram. O medo tomou conta deles. Mas José, com os olhos cheios de lágrimas, disse algo que atravessa séculos: não tenham medo. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus. Ele me enviou antes de vocês para preservar vidas. Esse é o poder do perdão. Ele não apaga o passado, mas redime a dor. José não precisava mais de vingança. Ele já tinha encontrado o propósito. E quando isso acontece, até a maior ferida pode se transformar em ponte para a reconciliação. A reunião com Jacó, um coração, renasce quando os irmãos voltaram para Canaã e contaram a verdade. Jacó quase desmaiou. José está vivo. As palavras soavam irreais, como um milagre impossível. Por anos ele havia carregado o luto mais profundo de sua vida. Nenhum outro filho conseguiu preencher o vazio deixado por José. Mas agora havia esperança. José mandou carros, presentes e alimentos para trazer sua família ao Egito. O reencontro foi um dos momentos mais emocionantes da história bíblica. Ao ver seu pai, José correu ao seu encontro, caiu sobre seu pescoço e chorou por um longo tempo. Jacó também chorou, dizendo: agora posso morrer em paz, pois vi teu rosto e sei que estás vivo. Mas Deus ainda tinha planos. Ao trazer Jacó e sua família, 70 pessoas ao todo, para o Egito, Deus estava iniciando a formação da nação de Israel. Eles se estabeleceram na região de Gósen, uma terra fértil e afastada dos egípcios, onde poderiam crescer sem se misturar. José, agora governador, usava sua posição para proteger sua linhagem, sua fé e o cumprimento das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Aquilo que começou com rejeição familiar, agora terminava com uma família restaurada, unida, curada. Deus não apenas reconcilia, Ele restaura, recompensa e reposiciona para o propósito. O legado de José e a fidelidade, até o fim mesmo, com todo o poder, José nunca deixou de ser servo de Deus. Ele não se corrompeu pelo luxo, nem se esqueceu das promessas. Governou com sabedoria, justiça e compaixão. Quando Jacó faleceu, seus irmãos ficaram novamente apavorados. Pensavam que agora José se vingaria. Mas, ao perceberem sua insegurança, ele chorou e reafirmou: não tenham medo. Estou no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar muitas vidas. Essa frase se tornou uma das maiores declarações de fé e soberania divina em toda a Bíblia. José viveu 110 anos, viu filhos e netos. Foi honrado até o fim, mas antes de morrer, fez um pedido profético: Deus certamente os visitará e os fará sair deste lugar. Quando isso acontecer, levem os meus ossos com vocês. Ele sabia que o Egito era um lugar temporário. Ele cria na promessa da terra que manava leite e mel. E mesmo morto, queria fazer parte do êxodo do seu povo. José foi enterrado no Egito, mas seus ossos foram levados por Moisés séculos depois. Sua fé atravessou gerações. Seu legado não foi apenas administrativo, foi espiritual.
eterno. A história de José ensina que a fidelidade, mesmo em meio à dor, gera frutos que atravessam o tempo e abençoam nações inteiras. Do buraco ao trono, a história que ainda fala. Hoje, trajetória de José não é apenas uma história bonita. É um manual de sobrevivência espiritual. Ele foi traído, vendido, caluniado, esquecido e aprisionado. Mas nunca perdeu a fé, nunca deixou que a amargura contaminasse seu coração. Deus não o poupou das lágrimas, mas o sustentou em cada uma delas. E o mesmo Deus que viu José no fundo do poço, o viu também sentado no trono. O que isso nos ensina? Que o processo pode ser doloroso, mas o propósito vale cada passo. José foi promovido por causa da sua fidelidade, não da sua força. Ele soube esperar, soube confiar, soube perdoar. E esse é o segredo. Os que confiam em Deus não têm final trágico, têm testemunhos poderosos. Se hoje você está no fundo de um buraco, se tudo parece injusto e perdido, lembre-se, José também passou por isso, mas Deus nunca deixou de estar com ele. O buraco não foi o fim, a prisão não foi o fim, nem mesmo a traição foi o fim. Porque quando Deus determina, nem o passado mais doloroso consegue impedir o futuro que ele preparou. José chegou ao trono porque aprendeu a depender de Deus, mesmo quando nada fazia sentido. E esse ainda é o caminho para todos nós.